Sejam muito bem-vindos a mais um Axis Brasil. No programa de hoje a gente vai abordar um tema que eu considero muito interessante, muito precioso, códigos da riqueza. E para me ajudar nessa empreitada, nosso amigo Tiago Miranda. Privilégio estar aqui na Axis Brasil mais uma vez e compartilhar conhecimentos tão poderosos, capazes de destravar o nosso destino e renovar e transformar a nossa mentalidade. A riqueza tem códigos? Tem códigos, Ela é acessível? é acessível, É para qualquer um? é para todos nós. É para todo aquele que decide começar de onde está. Primeiro código, decida começar de onde você está. Não espere um momento perfeito. Porque não é sobre espera, é sobre ação. A espera, ela gera passividade e a ação, ela promove o resultado. Uau. Espera gera passividade e ação promove o resultado. Fez o download? Fiz o download. E a gente tem um bichinho em nossa cabeça, no nosso coração, que a gente espera literalmente as coisas acontecerem. E a gente dá mais trabalho para Deus, né? Perfeito. Precisamos assumir o protagonismo da nossa vida. Deus, ele é o governante, mas nós estamos no controle. E quem está no controle precisa assegurar que o padrão e o plano divino seja cumprido. Ele espera isso da gente, né? Que a gente assuma o controle, né? Às vezes a religiosidade atrapalha um pouco, porque a gente fica sempre devolvendo a bola para Deus e parece quase que um jogo de vôlei, né? Ele devolve para a gente e fala: não, o governo é seu, a vida é sua. Eu sei que o Senhor me deu o senhorio, mas faz que eu tô junto. Só me pergunta, né? E o que é interessante, não podemos mudar as estações, ventos ou circunstâncias, mas podemos mudar a si mesmo, né? Então, as chaves, né, os códigos para a riqueza e a felicidade não estão atreladas a fatores externos, mas sim a uma transformação pessoal que envolve disciplina, autoconhecimento, aprendizado contínuo e desenvolvimento de bons hábitos. Acredito que são esses os pilares, né, que vão cooperar para que possamos acessar essa realidade de plenitude que o Pai tem preparado para cada um de nós. Tá de dentro para fora, parte de mim, parte da gente, né? O querer, né? Parte da gente. Tudo começa com uma decisão. A sua vida não vai mudar até que você decida começar a fazer algo. E não são pequenas, não são grandes ações, mas são pequenas iniciativas que, sendo desenvolvidas todos os dias, elevam, né, um ganho de produtividade. Isso gera autossatisfação, autorrealização a partir de pequenas iniciativas diárias. Quais seriam alguns exemplos de pequenas iniciativas para quem está assistindo a gente já começar a colocar em prática? Por exemplo, quem tem dificuldade com o tempo, né? Nós precisamos trabalhar dentro das chaves da riqueza e da felicidade, precisamos gerenciar melhor o nosso tempo. Então, algo prático seria acordar mais cedo. Uhum. Ou dormir mais cedo, né? Acordar mais cedo, dormir mais cedo, porque isso, a qualidade do nosso sono afeta na nossa produtividade, na nossa concentração, na questão do foco, da criatividade, né? Nós precisamos preparar, né, o ambiente das ideias criativas, que é a nossa mente, né? Uma mente cansada, fadigada, estressada emocionalmente, ela não consegue encontrar soluções diante dos problemas que estão enfrentando. Então, acho que esse é um caminho. Acordar mais cedo, levantar, não ter um hábito, por exemplo, de estar numa academia, né, que já é aí um extremo, mas comece com uma caminhada, comece com um movimento em casa, comece com um alongamento, comece realmente o seu dia entrando em conexão com o divino, porque essa conexão é que nos sustenta e nos traz estratégias para que o nosso dia ele seja mais produtivo. Então, primeiro eu conecto o meu espírito com Deus, acordo, durmo cedo já com isso em mente, e aí eu começo a ativar a minha alma, né, nessa questão do querer fazer diferente, e consequentemente o meu corpo, que ele está ali naquele estado zero, quase vegetativo, com sono. Agora ali eu tomo um café, um copo d'água, que foi, talvez já saia para uma caminhada, e ali já começa talvez a organizar o dia, né? Já seria um tipo de disciplina? Sim, isso envolve a disciplina, né? Claramente, porque disciplina, perceba que é uma escolha, não é uma punição. Disciplina é você escolher todos os dias ser uma pessoa melhor, fazer melhor e com isso alcançar ainda mais aquilo que você tem proposto para o seu dia.
Então a disciplina é a ponte entre sonho e realização, né? Sonho sem ação é só ilusão. Agora a disciplina ela nos faz realmente acessarmos aí resultados extraordinários, né? Essa disciplina nem sempre ela precisa ser já voltada para ganhar dinheiro, né? Que quando fala riqueza, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é dinheiro, mas essa disciplina já pode gerar em mim um bem-estar. Talvez eu costume acordar com um mal-estar, talvez pensando demais, trazendo muitos problemas que eu não deveria trazer para mim. Então já começo a viver mais leve, e já seria um tipo de riqueza para quem anda pesado. Porque prosperidade não é o que você tem, mas é quem você é, Boa. ok? Prosperidade. Não é o que você tem, mas quem você é. Então, se o seu estado interior ele está equilibrado, ele está num aprendizado contínuo de crescimento e evolução, né? Você sabe se comportar e se posicionar em cada temporada. Você acabou de liberar uma chave, então. Não vai ser uma coisa da noite pro dia. O cara tá assistindo aqui a gente agora, sei lá, 9 da noite. E aí amanhã ele muda de vida, deu um estalo, amanhã eu vou acordar mais cedo, já vou dormir às 11, vai dormir agora, daqui a pouco, quando acabar o programa, e aí ele acorda mais cedo e já vai para uma caminhada. Mas já não é naquele dia, amanhã, que já vai começar a mudar as coisas. É um processo que vai me levar a esse lugar de riqueza. Perfeito. Você reparou que nós temos um hábito enraizado de justificar? Sim. Nós precisamos assumir a responsabilidade. O que a disciplina ela promove na nossa vida? Assumir a responsabilidade. A disciplina me leva a fazer o que tem que ser feito. Então, isso vai permitir com que eu possa refletir sobre o meu dia, eliminar todos os pontos de distrações, entretenimentos que possam estar usurpando e roubando a minha vitalidade, a minha energia. Por exemplo, atualmente estamos vivendo na era das telinhas, né? Uhum. Então isso tem realmente aí gerado uma dopamina barata nas Sim. pessoas. Aquela sensação de um prazer, mas que ele não gera crescimento. Não produz, né? A dopamina boa que nós precisamos gerar é aquela dopamina que vai exigir mudança. Toda mudança ela envolve prioridade, renúncia. Então, dentro da disciplina, eu paro de me justificar. Por que eu vou esperar começar a fazer uma atividade física se hoje eu tenho a consciência de que isso é importante para a minha saúde, se é importante para o meu bem-estar? Se eu começar hoje, certamente o meu dia de amanhã ele já será afetado de uma forma completamente diferente. Sim. Vou acordar com mais energia, vou liberar endorfina, e isso tudo vai cooperar para uma melhor produtividade ao longo do meu dia. Uma concentração, foco. Então esse entretenimento, essas distrações, elas começam a ser anuladas quando nós decidimos tornar os nossos dias mais produtivos, abraçando ao máximo as oportunidades que estamos tendo para investir em autodesenvolvimento, onde eu percebo as minhas falhas, os meus erros, e eu começo ajustando. Não é ruptura, disciplina não é você romper de imediato, né? Mas a disciplina é uma dor que ela é benéfica, ela é saudável. É uma dor que te faz crescer. É tomar as rédeas da vida, né? Sim. Eu pego ela ali, puxo, e tem uma música aí do Martim da Vila que deixa a vida me levar. É o oposto disso, né? Eu vou e assumo o horário de acordar, o que eu vou comer, o que eu vou dormir, e seria quase uma espécie de autocontrole, né? Onde eu não espero mais que as circunstâncias ditem o meu ritmo de vida, o meu padrão, né? Isso tanto para quem está parado, na inércia, e quanto para quem está correndo demais, né? Que tem os dois extremos, né? É verdade. Tem gente que está correndo, e geralmente é por causa de dinheiro, né? Acaba que a gente tem um risco ali de estar servindo a mamon e meio que perdido. Então esse autocontrole ele vai levar para essa autodisciplina? Sim. Você reparou, você falou uma coisa aí, ó. Tem muita gente que é acelerada demais. Sim. O dia já começa, já acorda cedo, já tem que providenciar ali a sua alimentação, já tem que acordar o filho, dar banho no filho, e fazer os afazeres de casa. Está muito acelerado. E quem disse que o fato de estarmos muito acelerado é produção, né? É produção.
é sucesso. Na verdade, nós precisamos nos concentrar naquilo que realmente é necessário para uma vida melhor, uma vida equilibrada, uma vida saudável, onde eu possa gerenciar melhor o meu tempo, desenvolver qualidade de vida. Pensar em chaves para a riqueza, falando do primeiro pilar, que é a disciplina, não é ser escravo do trabalho, mas é governar sobre o trabalho, é fazer uma boa gestão, fazer uma boa administração, realmente você colocar as coisas no seu devido lugar. Esses afazeres que eu citei aqui, às vezes não tem como você fugir dessa realidade, mas se antecipar para governar. Isso é intencional. Isso é intencional. Então, existem coisas que eu posso fazer hoje que vai me aliviar amanhã. Então, Isso que você está falando é muito importante. Assim, a galera acho que não tem noção. Você está falando de gerenciamento. E gerenciamento tem a ver com a palavra gerente, tem a ver com a palavra mordomia. E lá na Bíblia, quando Deus colocou o nome de Adão, aquela palavra ela é Adam, que o significado dela é manager, é gerente. Ou seja, Deus é o dono de tudo. Ele vai e coloca o homem sobre a terra para gerenciar. E tudo bem, a gente não é mais o Adão lá de trás, mas a gente foi colocado sobre a face da terra. A gente tem a mesma oportunidade que ele, a gente tem as mesmas 24 horas que ele, e parece até engraçado, mas todo mundo tem 24 horas. Tem gente que pode ter mais dinheiro, menos dinheiro, mas tempo todo mundo tem igual. E talvez uma das chaves seja como que eu gerencio o meu tempo, quão intencional eu sou. E isso que você falou de achar que está fazendo muita coisa, está sendo produtivo também, é meio que burrice, né? Então eu preciso ter esse ponto de equilíbrio para achar onde que eu avanço, onde que eu não vou, onde eu retrocedo. porque Lembra? tem gente que se compromete muito com tudo. Quem se Uhum. compromete muito com tudo, se compromete muito com nada. A gente está falando aqui um pouquinho de crente, né? Ele pega um cargo, vai estar na escala de louvor, escala de teatro, tá? Em várias funções diferentes, né? Não só restrito no âmbito congregacional, né, institucional, mas isso vale para a vida. Por exemplo, quantas pessoas diante de uma carreira profissional aí que está trilhando, né, começa a se envolver com muitas atribuições. Qual é o problema de você se comprometer muito com tudo? É que você não explora o seu potencial, aquilo que só você poderia executar e que traria maior resultado, maior impacto. E, Uhum. por exemplo, eu como líder espiritual, pensa, se eu ministrar a palavra, se eu adorar, se eu recepcionar, se eu acolher, né, eu não conseguiria me dedicar ao ministério da palavra, que é uma atribuição específica para mim, Uhum. né, que é o potencial máximo que eu posso desenvolver dentro da minha chamada ali. Então é importante a gente entender que disciplina é uma escolha. Então, se você quer mudar, comece com pequenas iniciativas, pequenos passos construídos diariamente, desenvolve um novo hábito, uma nova cultura. E a disciplina, ela é uma chave que vai abrir a porta para o meu amanhã. Sim. Né? A preparação de hoje, ela me condiciona a viver a realidade que eu desejo para o meu futuro. Então, a gente precisa olhar para a disciplina não como uma opção, mas como um estilo de vida que precisamos desenvolver, focando no que realmente importa. Nem tudo é importante na nossa vida. E a chave é, dentro da disciplina, aprenda a dizer não. Isso. A gente tem dificuldade em dizer não, né? Verdade. Ah, vem uma festinha aqui na terça-feira. Sim. Ai, mas eu não quero ir. Fala com a mulher, né? Fala com o marido. Não, mas você já falou que vai, agora vai. Aí vem um compromisso no sábado à tarde. Você é Flamengo, o cara te chama para ir ver um jogo do Vasco, você nem tá afim, mas aí você vai e diz sim. Ó, quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para aquilo que realmente importa. Diz não para você mesmo, né? E lembra que a chave para a riqueza e para a felicidade não está em fatores externos, mas está na transformação pessoal? Então Sim. eu preciso dizer sim para aquilo que realmente vai trazer elevação a nível de amadurecimento na minha vida, na minha jornada. Então, como é que a gente poderia compartilhar coisas práticas para otimizar o tempo? Ah, eu não tenho tempo. Você tem quem trabalha aí no nicho de CLT,
você tem 1 hora de almoço, né? Então você pega ali 5 minutos para fazer uma leitura, pega mais 5 minutos, né? Tem um aplicativo grátis, aí faz um Duolingo ali, aprende uma nova língua, porque você está condicionando o seu cérebro todo é, numa engrenagem em que de fato ele tenta o tempo todo poupar energia. Então, a disciplina, ela vai envolver essa decisão mesmo, independente se eu estou motivado ou não, independente se os meus sentimentos são favoráveis ou não, eu vou fazer, porque o cérebro, por si só, ele já quer poupar energia. Então, ele vai fazer de tudo para que nós não venhamos estar expostos a novos hábitos. Eu vou evitar uma autossabotagem, né? Então, assim, ele vai tentar nos sabotar o tempo inteiro. Uhum. Por isso que a gente tem que forçar uma engrenagem. Por isso que Romanos 12:2, um texto clássico, né? Uma mente renovada, uma vida transformada. Clássico essa expressão. Por quê? Porque quem se expõe diariamente, por exemplo, quando eu tiver a oportunidade, quando Deus me conectar com fulano, não é sobre quando Deus vai te conectar, é sobre como você está se comportando com a revelação que você tem no teu coração diante daquilo que Deus te chamou para ser e realizar. E aí você está desenvolvendo, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Não tem um hábito de orar. Como é que você quer discernir as realidades espirituais se você não se conecta com a fonte? Como é que você pensa em viver a riqueza que Cristo, através da cruz, ele nos proporcionou, vida plena, se você não sintoniza a tua frequência com o céu? De forma prática, para ajudar quem está assistindo, que tem, por exemplo, dificuldade de orar, não tem o hábito. Com quantos minutos, horas eu começo? Então, tem que desconstruir que qualidade de oração, né? Por exemplo, Está associada a horas, né? a minha qualidade da oração, ela só vai ser boa, só vai ser válida se ela tiver 1 hora. Tem uma coisa que eu peguei para mim, não sei se você concorda, mas tem funcionado comigo. Tudo começa do 1. Então, se eu tenho dificuldade, todo mundo vai ter um relógio porque tem um celular, vai lá e coloca o cronômetro. Então eu vou orar aqui hoje 1 minuto. Eu não tenho costume de orar, vou orar 1 minuto. Eu coloco no cronômetro. Perfeito. E aí eu faço ali minha oração. Geralmente vai começar, Senhor, me abençoa minha casa, abençoa tudo que tem relacionado a você. Com o tempo, aquilo vai se tornar tão normal que 1 minuto vai parecer pouco. E aí o seu despertador vai disparar e você continua ali orando. Então tem muito a ver com o que você está falando. Toda uma constância que vai gerar crescimento. É o cara que está na academia, o cara que começa a caminhada, e antes ele caminhava ali talvez 1 quilômetro, estava ofegante, e agora ele já consegue caminhar 1 quilômetro tranquilamente. Às vezes você não sabe o quilômetro, você não tem como medir. Sei lá, você saiu de sua casa, você foi até no trevo, no supermercado, que você acha meio longe. E antes você tinha dificuldade, agora não tem. Então, para desmistificar, tipo assim, não é coisa de outro mundo, são coisas simples, tarefas do dia a dia. Eu pego e faço essa caminhada. Se eu nunca fiz atividade física nenhuma, obviamente eu começo com caminhada. Se eu não oro, eu começo com 1 minuto de oração. Então tem, no mínimo, né? É o micro para poder começar a trabalhar muito. Porque isso vai trabalhar na minha mente, no meu psicológico. Quando eu consigo aquele 1 minuto durante 5 dias seguidos, na minha mente eu consegui. Então aquilo vai gerar em mim satisfação. O Duolingo que você citou, eu faço. Eu estou aí há 184 dias ali ininterruptos. Uau. Mas ele me chama todo dia, pelo menos uns 2, 3 minutos. Né? Aparece lá aquela avezinha. E a gente faz um pouquinho. Tenho aprendido várias palavras em espanhol. E aquilo em si não me ajuda só no espanhol. Porque cria justamente isso aí que você falou. Essa coisa do prazer, de que foi feito. Então eu posso desenvolver isso em várias outras áreas da vida. E aí a gente está falando de disciplina com foco direcionado. Né? Eu posso começar a pensar no que eu quero. Ser ministro da palavra. Então o que você faz ali, ou deveria fazer pelo menos todo dia um pouquinho? Leitura da palavra, uma meditação? Colocar a mente para alinhada com as coisas do alto, né? Uhum. Então, as chaves aí para alcançarmos a riqueza e a felicidade tá, primeiro ponto, disciplina, ok?
E a gente está citando exemplos aqui que todos nós experimentamos, né? Às vezes a gente quer orar, mas não sabe como, quando e se devemos orar, né? E nem sempre está com vontade, né? Nem sempre está com vontade. O problema do ser humano que vive autossabotagem e procrastinação é que ele está sempre esperando ter vontade para fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, isso vai ter uma dificuldade. Uma outra coisa que pode ajudar é o horário. Eu, por exemplo, eu tenho horário. Eu Gestão de acordo, tempo. higiene pessoal, oração. Então, se você todo dia faz naquele horário, vai ficar mais fácil de você controlar. Gente que perde chave, que perde as coisas. Pode parecer chatice eu ser sistemático. Todo dia que eu chego, eu coloco minha chave no mesmo lugar. Alguns vão dizer, é metódico, né? Tá tudo. Mas eu sempre acho. Mas não é. Mas assim, comportamentos, né? Assim como as nossas palavras, aquilo que nós verbalizamos, nós atraímos para a nossa vida, Uhum. atitudes, comportamentos, né, realizados todos os dias definem a qualidade do nosso hábito. Né? Se é um hábito de excelência, se é um hábito saudável, se é um hábito produtivo ou se é um hábito tóxico. Sim. Né? Então, por exemplo, no campo da oração. No campo da oração, a oração ela tem 3 níveis. Eu quero só abrir uma chave aqui, fazer essa analogia aqui. Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Né? Nós somos espírito, porque Deus é espírito, João 4,34. Né? Temos uma alma, onde a alma é o campo das nossas vontades, desejos e sentimentos. Por isso que a alma ela é renovada diariamente pela palavra. E o corpo físico, que está aqui como a nossa ferramenta de trabalho. Né? Por isso precisamos condicionar o nosso corpo também, mantendo o equilíbrio em todas as áreas. Mas quando você vai para a oração, o seu corpo ele tenta te sabotar, ele está cansado, você está desanimado, você não está com vontade, aí já vai para a alma. Então você coloca lá 1 minutinho, já começou, já é uma elevação. E no campo da oração, você transiciona entre todas as 3 dimensões. Você já reparou que quando você vai orar, se você não eliminar os pontos de distrações, você não consegue ter efetividade na oração? Sim. Se você for para a academia, você não consegue ter efetividade no exercício, no cumprimento ali do teu propósito de estar na academia, se você ficar de papo com um amigo. Sim. Por quê? Porque é uma distração. E esse papo com amigo não é só ali, né? Pode ser o WhatsApp, né? Pode ser o WhatsApp. Às vezes você vai para a academia e você não elimina o ponto de distração. Você está na academia ainda, né, vivendo o entretenimento da tela. Sim. Então você não consegue viver aquilo ali. Infelizmente a nossa geração ela está desperdiçando o agora. E é o agora que as coisas acontecem. Vou repetir. É no agora que as coisas acontecem. O amanhã se torna a realidade do hoje. Exatamente. Então, se eu estou me omitindo, se eu estou negligenciando, deixando de andar à altura do meu propósito, o meu amanhã ele já está comprometido. Ok? Mas se eu decido hoje fazer diferente, não tenho um hábito de orar, não tenho um hábito de ir para cuidar do meu corpo, não tenho um hábito de ler, começa, eu vou decidir hoje ler aqui um versículo. E eu vou orar esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né, pessoal? Então a gente pode começar, tipo assim, de forma prática. Você que está em casa, pega um papel, evita o celular, né? A gente tem ali o caderninho de nota, mas vamos abandonar esse celular, por favor. Pega um caderninho, pega um lápis, uma caneta velha que for, coloca ali 3 coisas que a pessoa gostaria de criar o hábito. Talvez seja criar o hábito da oração, criar o hábito da caminhada. Eu li um livro muito interessante, que eu não vou lembrar o título aqui agora, mas ele dizia justamente sobre o micro, para a gente não ignorar o micro. Você quer começar a caminhar? Tá difícil? Anda 10 passos com isso em mente, e aí cria esse hábito, daqui a pouco você está andando 20, você está andando 30, e assim é com oração, assim é com várias coisas na vida. Quando a gente vai para o trabalho, que a gente trabalha para alguém, a gente faz tudo na disciplina ali automaticamente. E se não fizer, você corre o risco de ser mandado embora. Perfeito. Se percebe que o ponto, né, quem tem um sistema de bater o cartão, o cartão, aquilo ali é uma disciplina. Sim. Exatamente para que as pessoas não se percam e andem dentro daquela realidade ali. Quantas famílias hoje estão sendo destruídas, relacionamentos têm se tornado tóxicos, frios, os cônjuges um apático com o outro, indiferente, os relacionamentos têm se esfriado em alta proporção por conta da disciplina do casal.
aceitaram, toleraram um hábito, toleraram, por exemplo, uma comunicação agressiva. E isso é chave para a riqueza. Sim. Isso é chave para a felicidade. A disciplina era tudo. Então eu preciso desenvolver disciplina em todas as áreas da minha vida. Meu casamento, né? Eu preciso, se eu não tiver disciplina, eu não tenho um resultado diferente daquilo que eu estou acostumado. Então eu preciso me reconectar, eu preciso investir tempo, tempo de qualidade com o meu cônjuge, eu preciso resgatar, né, aquilo que traz alegria, proporciona realmente uma linguagem de amor eficaz na vida do meu cônjuge. Mas tudo isso envolve o quê? Disciplina. Uma decisão de querer mudar. Uma decisão muda tudo. Então, se eu não decidir fazer algo, se eu ficar tolerando essa apatia, esse distanciamento, eu nunca consigo acessar a riqueza da plena comunhão perfeita de um relacionamento onde Deus é o centro. Ok? Há a alegria da comunhão perfeita quando Deus está no governo. Então Deus vai nos ensinar, quanto homens, a termos disciplinas para mantermos o nosso relacionamento saudável. Perceba que a falta de disciplina gera terceirização de culpa. Sim. É sempre a culpa do outro, é sempre a culpa do outro. Mas lembra, síndrome adâmica, né? Síndrome adâmica. Você está sempre procurando encontrar o culpado. A gente tem que sair, a disciplina ela nos tira da posição de vitimismo e nos coloca numa posição de vencedores. Sim, muito forte uma coisa que você falou aí da disciplina, o casal tá buscando um outro, mas com Deus no meio. Isso me lembrou do jardim. Tá ali o jardim, você administra, você cuida, mas eu tô junto. Ele vinha ali todas as tardes, ou seja, era um cordão de 3 dobras. E se a gente não ficar atento a esse ambiente tóxico, a gente acaba meio que repelindo o Espírito de Deus e a paz, né? Que talvez a gente acha, por muitas vezes a gente está falando de riqueza e não se engane, a gente não está falando só de riqueza de dinheiro, até porque Jesus fala que a minha paz, essa eu a dou. Sinal que existe uma outra paz. E qual que é essa outra paz? Hoje, para nós, principalmente, no século 20, 2025, é a paz do dinheiro, né? Onde a gente se sente seguro porque tem dinheiro. E só que essa paz ela não funciona, ela não cola por muito tempo. Verdade. Então aquilo que você falou lá de seres trinos, espírito, alma e corpo, é uma disciplina que eu preciso ficar muito atento a essa ordem. Se eu inverto um elemento ali, eu já ponho o carro ladeira até abaixo. porque se o meu crescimento, se o crescimento da minha espiritualidade não gerar uma evidência comportamental, né, que aponta para o caráter de Cristo que está sendo esculpido em mim, não faz sentido. Não faz sentido. Frutos do Espírito? Não faz sentido, por exemplo, eu ser um ser super espiritual e tolerar que o meu casamento possa estar vivendo muito abaixo da realidade que Deus tem. Não adianta eu pensar em ser um cara super espiritual se a minha vida financeira está num estado de escassez tremendo, né? Não adianta eu pensar em super espiritualidade se o meu estado emocional não é maduro, não é equilibrado. Então, a disciplina ela é fundamental porque ela proporciona esse equilíbrio. Entenda algo, Deus não vai fazer nada sozinho. Deus não trabalha de maneira unilateral. É uma cooperação, nós somos cooperadores, né? Então nós precisamos interagir com a ação divina em nossas vidas para que ele realmente possa nos conduzir à realidade que ele tem para nós. Então, de uma forma prática, não podemos deixar para amanhã, aquele velho ditado popular, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, tudo aquilo que você tolera cresce. E isso envolve o segundo pilar, que eu acho que nesse programa aqui a gente pode fechar aqui nesse segundo pilar e trazer ainda com mais profundidade esse assunto que ele é extremamente importante. O autogoverno, né? O autoconhecimento. Né? Porque quando eu tenho essa capacidade de enxergar aquilo que não está saudável, eu preciso decidir fazer alguma coisa, eu preciso me levantar para transformar e mudar aquela realidade. Porque quem se conhece governa, quem governa prospera, e quem prospera cumpre destino. Uau. Quem prospera cumpre destino. Quem se conhece governa, quem governa prospera, e quem prospera cumpre destino. Forte, hein? Então, assim, o autoconhecimento é um dos códigos
para nós acessarmos a riqueza, esse autoconhecimento. Porque se eu não enxergar que eu preciso mudar, qual a dificuldade hoje que nós enfrentamos para o novo, né? Nós queremos ver uma mudança, mas nós não queremos nos submeter às nossas próprias vontades, o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, à vontade soberana do Pai. E aí a gente sempre fica terceirizando. Sempre o problema é de um, de outro, e nunca é com a gente. Fica à mercê dos outros, né? E tudo começa em você, tudo começa em mim. Talvez aquele cara que está no emprego e está insatisfeito, e ele sente, e geralmente, né, não geralmente, mas ele sabe que ele tem a capacidade para estar à frente do negócio daquele tipo, ou uma outra empresa e com qualidade, ele não faz justamente porque ele é sabotado pela disciplina dele, pelo autoconhecimento, porque ele espera que alguém faça. E aí o chefe faz, o chefe arriscou, porque o chefe dominou essas habilidades e agora ele está ali gerenciando o negócio e você está lá trabalhando para aquele cara. Por que eu estou falando isso? Eu quero olhar para a vida de Moisés como ali alguém no palácio e agora ele está ali no deserto por 40 anos e aparentemente um negócio pequenininho, né? Um negócio cuidar de ovelhas e a gente não consegue perceber que o próprio Deus estava ali cuidando para que ele aprendesse esse gerenciamento, esse autoconhecimento, porque ele está sendo preparado para cuidar de gente. Só que é uma rotina, o que a gente falou lá no começo, né? Não é da noite para o dia. Por literalmente 40 anos está esse Moisés cuidando de ovelhas. Ou seja, qual que é um dos segredos para a perfeição? Para quem é da época de 82, que assistia o Zico no Flamengo, sabia que ele falta na frente da área, chama Zico para bater a falta, que provavelmente era gol. Todo dia, depois do treino, o que chegou a mim, 2 horas de treino sozinho, só batendo falta. Então, quanto mais eu pratico aquela mesma coisa, eu vou ficar bom naquela coisa. Você pega um livro aí de, sei lá, formiga, e você começa a estudar sobre formigas todo dia por 1 hora, daqui 1 ano você é um dos especialistas no mundo inteiro sobre formigas. Talvez alguém ache, mas para que eu vou querer saber sobre formiga? Não sei qual que é o seu propósito. Sim. O autoconhecimento, ele não é vaidade, ele é questão de maturidade. E todos nós precisamos amadurecer para receber aquilo que está reservado no próximo nível. Você citou Moisés. Olha quantos personagens, até na própria pessoa de Cristo, nós encontramos todas essas qualificações que precisam nos inspirar a sermos iguais, né? A desenvolvermos disciplina e autoconhecimento. Neemias é alguém que no início ali do teu propósito, como é que o propósito de Neemias ele surge? Através de uma notícia. E a pergunta que fica, diante das notícias que nós temos recebido, como nós estamos reagindo? Estamos paralisados ou essas notícias estão nos fazendo crescer? Né? Está falando do que te deixa indignado? Por exemplo, ele recebe uma notícia, mas talvez para alguns não seja algo que... Vale a pena. Vamos nortear isso aqui. Ó. Neemias, ele recebe a notícia do seu povo, que está lá em Jerusalém, cidades destruídas, os portões derrubados, os muros, a cidade completamente em um estado de calamidade. Né? Então eu vejo uma disciplina, eu encontro na vida de Neemias disciplina e autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque ele não foi movido por impulsos, ele não foi guiado pelas emoções, mas ele foi movido para o ambiente da intimidade por meio de uma convicção. Por quê? Porque ele sabia que diante da inconformidade que foi gerada nele através daquela notícia, ele não poderia sair fazendo as coisas como ele gostaria. Ele precisaria ter clareza espiritual ao ponto da sua intervenção ser eficaz. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento. Alguém que talvez a história não vai narrar, mas certamente aprendeu que essa é uma chave. Você saber potencializar os seus pontos fortes, né? Explorando ao máximo isso, e foi o que ele fez. Ele foi explorar
né, a confiança que ele tinha em Deus, então ele teve clareza, porque o que o autoconhecimento ele faz? Ele faz com que possamos ter clareza e venhamos agir intencionalmente com muita sabedoria divina, sem comprometer o propósito. O propósito nasce diante de uma inconformidade. O que hoje tem te deixado inconformado? É o que Deus vai realmente usar para você mudar uma realidade, para que você possa transformar ambientes, pessoas, a partir dessa inconformidade. Ah, eu estou inconformado aqui com a fome, com a escassez em regiões no Brasil. Deus vai fazer de você. Neemias não era um especialista em arquitetura, em engenharia, nada. Mas simplesmente ele se colocou à disposição para ouvir a Deus e, a partir dessa clareza espiritual, ele ser um cooperador. Quem disse que para fazer certas coisas eu preciso ser um especialista? Boa. Quem disse, né? Para eu estar à frente do ministério, o que me coloca aqui não é uma teologia, é uma disposição de obedecer a Deus sobre tudo. A teologia é fundamental. A gente pode dizer que seriam dois quereres, um querer de Deus, de te chamar, e um querer do homem de dizer sim, eis-me aqui. Sim, até porque Deus não torna nada conhecido ao nosso coração para que a nossa vida continue na mesma posição. Todas as vezes que Deus revela algo em nós, é porque Ele quer nos preparar e nos impulsionar para uma grande transformação. Uau. Entende? Então Neemias vai fazer esse movimento. Então Neemias ele tem a disciplina. Olha a disciplina de Neemias. Neemias foi alguém disciplinado. E a disciplina manifestou o favor. Olha que chave poderosa. Se você deseja encontrar favor diante dos homens, tenha uma vida de oração. Conectado com Deus. Conectado com Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma realidade. Neemias está experimentando isso e ele está mostrando para mim e para você que é possível. Porque ele recorre a Deus. Quando ele recorre a Deus, ele tem clareza. Meu espírito, com o Espírito de Deus, eu recebo a informação. Perfeito. E aí ele vai ter clareza. Clareza. E aí ele vai desenvolver disciplina. Qual a disciplina que ele desenvolveu? Oração. Do momento que ele soube da notícia ruim narrada pelo seu irmão, até o momento que ele se apresenta diante do rei, são 4 meses, aproximadamente 4 meses ali. Ele esperando. Só que a espera de Neemias não é passiva, é ativa, fazendo o que tem que ser feito. Então, essa é uma chave. Se a gente deseja viver essa felicidade que só Deus pode nos proporcionar e preencher, disciplina e autoconhecimento é a chave. Porque autoconhecimento não é só você saber quem é você, mas é você ter clareza do que Deus está te chamando para realizar. Isso vai gerando maturidade, né? Maturidade. E a gente observa esses Neemias, a gente pode olhar o próprio Moisés, a gente olha Davi, todos esses homens foram sendo usados por Deus depois da maturidade, né? Neemias eu não lembro, mas você olha para Moisés, ele tinha um tempo em palácio, teve uma preparação em deserto. Se você olha para a vida de Davi, ele foi consagrado e aí ficou um bom tempo, bons anos, não foram dias, nem semanas, nem meses, mas anos ainda sem assumir ali o reinado, mas ele estava sendo treinado, efetivamente treinado. E desde antes dele ser ungido, ele já é treinado lá também com as ovelhas, né? Deus tem algo muito especial com ovelhas. Talvez essa coisa do autoconhecimento, de eu ter, por exemplo, paciência. Eu sei que eu sou alguém que sou explosivo e eu não lembro da Bíblia narrar, mas vamos dizer que Davi fosse explosivo. E aí, com as ovelhas, ele aprende um pouco de mansidão e quando ele vê o desafio do gigante diante dele, ele consegue fazer talvez parecido com o que você disse aí do Neemias. Parar, pensar, que talvez de outra forma ele já partiria direto para o gigante e possivelmente seria morto ali. E ele tem uma estratégia. Perceba que antes da atuação, Deus sempre nos prepara. Forte. Então, Neemias. Então, se eu recebo uma promessa hoje, não quer dizer que amanhã ela vai acontecer. Às vezes isso gera frustração, eu sei que gera em muita gente. Porque a gente, nessa coisa do imediatismo, a gente já quer que seja amanhã, mas a gente esquece que a gente tem que ser preparado. Frustração é resultado de você colocar a sua expectativa no lugar errado, na pessoa errada, né? Expectativa, para ela não ser frustrada, ela tem que estar direcionada no ambiente certo e na pessoa certa.
Por isso que muitas pessoas paralisam, retrocedem, deixam de viver as promessas do Pai porque têm expectativas frustradas. Deus, ele sustenta aquilo que ele promete. Então, a minha expectativa está nele. Neemias vai alcançar clareza espiritual, e quando ele alcança clareza espiritual, ele tem a convicção da geografia do seu propósito. O que eu e você precisamos desenvolver? Essa convicção que é gerada no ambiente da intimidade. Porque quem tem convicção da geografia do teu propósito não se distrai na zona de conforto. Neemias está na zona de conforto, ele está no palácio. Sim. Ele poderia simplesmente Ignorar, se tornar apático, ficar indiferente. Poxa, o pessoal lá está vivendo na miséria, na pobreza, na escassez, na humilhação, muros derrubados. Traz essa simbologia, né, profética de desonra, de vergonha, de vulnerabilidade. Sim. E ele poderia falar assim, estou aqui, embora eu não tenha um status dos melhores, mas eu sou copeiro, eu tô próximo aqui do rei, né? E perceba que quando Deus ele encontra o nosso coração ensinável e maleável, a paz que nós precisamos e o favor que nós necessitamos de ser alcançado acontece. Um copeiro, se ele se apresentasse diante do rei com uma fisionomia triste, ele já poderia ser julgado de morte ali. Sim. Mas até nisso Deus cuida. Graça. Então perceba que quem tem clareza espiritual, que é gerada, que é fruto de uma disciplina de busca, de entrega, de rendição, não permanece numa zona que é temporária. A pessoa sabe que ela tem que fazer aquilo, né? Ela sabe que tem que fazer algo. Hoje pode estar tudo bem para você, mas Deus pode estar... Às vezes não é isso que Deus quer. Então, ele vai te transicionar para um ambiente do teu propósito. Amém. Amém? Então é isso, gente. A gente fica por aqui nesse podcast de hoje. Deixe seu comentário, se isso falou seu coração. Compartilha, manda para alguém que você ama. E deixa aqui a sua sugestão para os próximos assuntos. Nosso desejo é te abençoar aí com o melhor de Deus. Grande abraço, até a próxima.